Ordens da ajuda, Bert Hellinger 37 Curso de treinamento em Palma de Mallorca, dezembro de 2023 Viciado em drogas PARTICIPANT. O caso que mais me preocupa é o de um jovem de 15 anos, que é viciado em drogas. Hellinger ok. Vem até aqui. É seu cliente? Participante. Ele é cliente de uma instituição pública, na qual trabalhei até agora. HELLINGER. O que preocupa você? Participante. Ele já tentou se suicidar várias vezes. HELLINGER. O que preocupa você? Participante. Será terrível se tiver que vivenciar o seu suicídio. Hellinger. Para o grupo ela pode trabalhar com ele? Deve trabalhar com ele? Ela já perdeu a sua força. Ela concorda com a cabeça. Hellinger. Vamos testar isso. Hellinger escolhe um represente para o jovem viciado em drogas e coloca terapeuta em frente a ele. Então conduz a participante para mais perto do cliente. Hellinger. Você está vendo algo no rosto dele? Você viu? Ela concorda com a cabeça. Hellinger. Ele não a quer. Você o incomoda. Para a participante. Você pode sentar-se agora, mas continuarei a trabalhar como o caso. Agora farei uma supervisão para que vejamos se alguém deve trabalhar com ele ou se não se deve fazer isso, de modo algum. Hellinger coloca um representante para a morte em frente ao cliente. O representante da morte estende as mãos para o cliente, convidando-o a se aproximar. Hellinger. Para o representante da morte. Você ainda não está centrado. Aqui você não deve ser terapeuta. Aqui você é apenas a morte. O representante concorda com a cabeça e deixa os braços caírem. O cliente respira profundamente. Ele e a morte olham um para o outro durante um longo tempo. Hellinger escolhe um representante para o pai do cliente e o posiciona ao lado dele. O pai olha alternadamente para o filho e para a morte, se lentamente do filho. Este vira-se para ele e os dois se olham. O pai olha, de vez em quando, para a morte, também. Hellinger. Depois de um certo tempo agora vou fazer uma intervenção terapêutica. Hellinger conduz o filho para mais próximo do pai. Quando está mais perto, o pai estende a mão para ele. O filho coloca a cabeça nos ombros do pai e os dois se abraçam carinhosamente. Hellinger. Para a participante. Frequentemente as mulheres barram o caminho em direção ao pai. Por isso, via de regra, não devem tratar dos viciados em drogas. Para o grupo, o vício em drogas encontra-se sobretudo naqueles cujo acesso ao pai está vetado e, de fato, pela mãe. Esse é o padrão básico. Quando uma mulher trata de viciados em drogas, faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens deve trabalhar com viciados em drogas. Portanto, esta aqui é uma forma de vício pela droga. Mas existe uma outra. Neste caso, o vício pela droga é uma espécie de suicídio. Contudo, pode também ter três. Este curso foi documentado também no vídeo Bert Hellinger, curso de treinamento para consteladores. Um vídeo, alemão-espanhol, 2 horas e 16h. À venda na Vídeo Verlag Bert Hellinger, Postfaz 2166, Berchtesgaden. À venda também em DVD. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 38. Uma outra causa, por exemplo, que um viciado em drogas queira morrer no lugar de um outro, por expiação. A droga é o que está faltando. Normalmente é o pai que está faltando. Isso vale tanto para garotas quanto para garotos. Para o representante do filho, como foi para você? Filho, muito bom. Tive a imagem de que atrás de mim está uma mulher zangada. Acho que era a mãe que estava olhando. HELLINGER. Sim, exato. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Outra participante também trabalha num centro para viciados em drogas. O que você disse me tocou. Hellinger. Bom. Psicose maníaco-depressiva. Participante. Trata-se de um homem jovem que tem psicose maníaco-depressiva. Está muito desnorteado após ter tido uma crise, e não sei qual é meu papel aí. Hellinger. Sente-se ao meu lado. Qual é a idade do homem? Participante. 35.
HLLINGERO que você sabe sobre sua infância? Participante perguntei-lhe, mas ele não me deu nenhuma informação significativa. Ellinger ok, então vamos ver. Ellinger escolhe uma representante para o cliente e posiciona uma mulher também, sem dizer quem ela representa. O cliente vira-se para a mulher, que obviamente é a mãe. Ele se dirige lentamente para ela e coloca a cabeça em seu peito. Ela puxa-o para si, e os dois se abraçam intimamente. Ellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um certo tempo, a mãe olha para o pai. Um pouco depois o filho se soluta do abraço e olha também para seu pai. Ambos, mãe e filho, viram-se para o pai, continuam segurando-se por trás e soltam-se lentamente do abraço. Ellinger conduz o cliente para trás do pai, de forma que a mãe e o pai ficam agora sozinhos, um em frente ao outro. Ellinger para o cliente como você está agora? Cliente melhor. Ellinger para os representantes podemos interromper aqui. Para a participante Frank Rupert chamou a minha atenção para o fato de que, segundo as suas experiências, em relação ao distúrbio maníaco-depressivo, existe muitas vezes um incesto. Pode-se ver isso aqui. Não eram mãe e filho. Ela os seduziu. Para o representante do cliente você sentiu isso? Ele confirma. Ellinger para o participante qual é a solução? Mostrei aqui, ele se esconde atrás do pai. Ok? O participante concorda com a cabeça. Ellinger para o grupo um rapaz com uma mãe assim precisa mesmo enlouquecer. Menino psicótico participante trata-se de um menino de 7 anos que é psicótico. A criança não fala. Ellinger sente-se ao meu lado. Para a participante ele é psicótico ou autista? Ordens da ajuda, Bert Ellinger 39 participante psicótico. Ellinger como isso se mostra? Participante quando está brincando, existe uma tendência para a separação e dispersão. Ellinger como isso se mostra? Participante ele quer falar, mas a fala não é a estrutura. Ellinger quem está confusa? Você. É você que não consegue descrever claramente o que está acontecendo. Eu lhe perguntei 2 vezes e você não me respondeu claramente. Não tenho imagem alguma. Portanto, o que ele faz quando mostra que é psicótico? Participante ele anda para trás. Até 2 anos atrás, tinha crises epiléticas sem uma razão orgânica. Acho que existe um pano de fundo sistêmico do lado da mãe. Ellinger para o grupo agora está mais claro. Em primeiro lugar, gostaria de descobrir se trata do lado materno ou do paterno. Quando alguém diz que se trata do lado materno está frequentemente na pista errada. Nesse caso é preciso ser prudente. Então, por prudência vou sempre para o outro lado. Para a participante pode ser que você esteja na pista certa, por isso vou testar. É um teste bem simples. Pode-se ver isso imediatamente. Pega-se apenas um homem para o pai e uma mulher para a mãe, então veremos como se comportam. Ellinger escolhe um homem e uma mulher e os coloca. O homem e a mulher se olham, ela está aberta, e ele, sombrio. Ellinger para a participante de que lado é? É do lado dele. Para os representantes ok, esse foi o teste. Vocês podem sentar-se novamente. Para a participante agora podemos trabalhar. Este foi somente um teste para mostrar onde começaremos. Participante aconteceu algo importante com a mãe, mas não sei se devo falar isso aqui. Ellinger diga. PARTICIPANTE a mãe foi abusada muitas vezes pelo tio, quando era criança. Ellinger isso não é importante aqui. Ellinger escolheu mesmo o representante para o pai e o posiciona. O pai respira com dificuldade, curva-se um pouco para frente, segura o seu braço direito e recua, dando pequenos passos, curvando-se muitas vezes para frente olhando intensamente para um ponto. Ellinger para o grupo agora pode-se ver quem na família vai para trás. Ellinger coloca uma mulher em frente e lhe pede a ela para ficar de cócoras. Esta ajoelha-se e curva-se até o chão. Ellinger acena para uma outra mulher e faz um gesto, indicando que ela deve deitar-se no chão,
entre eles. O pai vai primeiro para o lado direito, então se aproxima da mulher morta e se ajoelha. Está segurando o pulso direito com a mão esquerda balançando, muito tenso, a parte superior do corpo para os lados, para frente e para trás. Elinger para o grupo da maneira como o pai segura as mãos dá para ver que tem energia de agressor. A mulher morta está inquieterola para o lado direito. Após um certo tempo, deita-se de bruçoserola novamente para o lado esquerdo. Seus movimentos convulsivos lembram um surto epiléptico. Elinger coloca um representante para o menino epiléptico na constelação. A mulher continua rolando no chão com movimentos convulsivos. O pai continua balançando a parte superior do corpo, para frente e para trás. A mãe endireita-se e olha para a mulher. O filho cruza os braços. A mulher morta fica calma por um certo tempo. A mãe desliza de joelhos em direção a ela. Quando toca na morta, esta se contorcerola de um lado para outro. A mãe segura os seus ombros. Ela se acalma e fica deitada no chão, de braços abertos. A mãe toca as suas mãos. Ela ainda tem alguns espasmos. Ordens da ajuda, Bert Elinger 40. O pai ainda continua fazendo os mesmos movimentos. O filho afastou-se um pouco e está sentado, encolhido. Elinger coloca então um homem na constelação, sem dizer quem ele representa. A mãe e a mulher morta oram para o homem. A morta fica calma e estende a mão para o homem. Este se aproxima, pega-a pela mão e abraça. A mãe abraça os dois. O pai deita-se no chão. Olha na direção dos outros e continua, ainda, fazendo um movimento de acalanto. Depois fica quieto. Elinger para o filho mudou algo para você agora? Filho, eu me acalmei um pouco. Para o grupo, apontando o pai, ele se acalmou, obviamente. Elinger conduz o filho para o pai. Elinger para o filho, deite-se ao lado de seu pai e olhe para ele. Ambos se olham. O filho estende a mão em direção ao pai e aperta. Depois de um certo tempo encosta-se no pai, que o abraça. Elinger para participante: ó, que fiz aqui? Testei se tinha algo a ver com o pai ou com um antepassado. A imagem ficou, então, clara. A mulher morta queria ter uma ligação como outro homem. Depois disso, o papai pôde soltar-se e deitar-se. O filho fica protegido como o pai. Ficou bem claro? Ela concorda com a cabeça. Elinger para o pai: como você está agora? Pai, agora estou quieto. Elinger, para o filho: para você? Filho, estou bem aqui. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Observações INTRMEDIARIAS: amplidão da alma. O que é que faz com que a nossa alma se amplie? O que aprofunda é o que a faz crescer? Vou dar um exemplo simples. Quando vocês olham para uma pessoa inocente, para uma que assumiu a sua culpa, qual a alma que é mais limitada? A alma de uma pessoa inocente. Uma pessoa inocente é pequena. Por que isso? Porque aquele que almeja a inocência elimina muitas coisas de sua alma. Com isso permanece limitado e permanece uma criança. Aquele que dá um lugar àquilo que antes queria eliminar de sua alma cresce internamente. Quando crescemos em uma família, precisamos excluir algo e precisamos denominar algo como ruim ou mal, para que possamos continuar pertencendo a essa família. O preço para a pertinência nas famílias é que queremos eliminar algumas coisas. Contudo, se dermos a esse outro um lugar em nossa alma, temos uma má consciência, embora talvez pudéssemos alcançar algo bom, se fizéssemos isso. Estamos mais próximos da realidade quanto mais espaço dermos a esse outro em nossa alma. Isso começa à medida em que, quando nós nos sentimos culpados, concordamos com a culpa e lhe damos também um lugar em nossa alma. Então nos sentiremos, com efeito, culpados, mas estaremos mais próximos a estar e mais ligados a outras pessoas. E nós nos sentiremos mais fortes. Na família, às vezes, certas pessoas são excluídas ou desaparecem de nossa memória. Não se pensa mais nelas. Ou ainda estamos ligados a alguém que já está morto há muito tempo, ou estamos zangados com alguém da família e não queremos mais saber dele.
O que acontece quando sinto a perda de alguém por muito tempo? Uma parte de minha alma fica com ele ou ela, e isso pesa não somente sobre mim, mas também sobre ele ou ela. Contudo, se coloco novamente dentro de mim que deixei como a outra pessoa, ela fica livre. Se coloco essa pessoa em minha alma, com amor, ordens da ajuda, Bert Hellinger 41 como um todo, como ela é, fico enriquecido e, o que é estranho, é que também me liberto dela. Através do tomar com amor conquistamos a outra pessoa, e ela se torna uma parte de nós. Ao mesmo tempo, nos libertamos dela, ela se liberta de nós. Um exemplo simples: se eu der aos meus pais, com amor, um lugar em minha alma, eu os tenho, sinto-me plenaricamente presenteado. Ao mesmo tempo, estou também separado deles. Estou liberto deles, porque eu os tomei. Essa é, portanto, a estranha contradição: através do tomar, fico enriquecido, e ao mesmo tempo, livre. A outra pessoa também fica livre de mim, porque a tomei com amor. Ela não perde nada se tomei algo dela. Muito pelo contrário, enriquece com isso. E vice-versa, se eu me recuso a tomar algo, os dois empobrecem, aquele que quis me dar algo e eu, que me recusei a tomar algo. O que leva à psicose? Para que, então, essas reflexões longas? Elas têm a ver com as dinâmicas que levam a psicoses em uma família. Quando lidamos com CL entes psicóticos, vemos que na família deles algo foi excluído, que não se quer olhar para algo. Muito frequentemente, é algo perigoso. Por exemplo, não se quer olhar para alguém que matou um outro, ou para aquele que foi morto por um outro. Sobretudo, a própria vítima não quer olhar para o assassino, e o assassino não quer olhar para a vítima. Eles excluem o outro de sua alma, porque o assassino tem medo de colocar a vítima em sua alma, e a vítima, por sua vez, também tem medo de colocar o assassino em sua alma. Mas uma parte da alma do assassino permanece como azul, a vítima, e uma parte da alma da vítima permanece como o assassino. Assim, ambos ficam atrelados e não conseguem se separar um do outro. O assassino recebe de volta a sua alma, quando coloca a vítima em sua alma, e a vítima recebe de volta a sua alma, quando coloca o assassino na sua. Com isso, ambos ficam completos. Contudo, em muitas famílias, mais tarde, alguém precisa representar os dois, o assassino e a vítima ao mesmo tempo. Assim, talvez fique psicótico. De um lado, sente-se como a vítima, e de outro, como o assassino. O conflito dos dois, que se sentem à mercê um do outro, sem poderem encontrar-se, é vivenciado na alma do cliente, e isso leva à confusão. Qual é, então, a solução? Nós olhamos tanto para o assassino quanto para a vítima e os colocamos um em frente ao outro. Então ajudamos a vítima a colás dentro de sua alma e o assassino, a vítima dentro da sua. Se conseguirem fazer isso, ficarão libertos um do outro e, ao mesmo tempo, reconciliados. Então a alma do cliente também ficará reconciliada com ambos e liberta de ambos. É claro que muitas vezes é muito mais multifacetado do que como descrevo aqui. Contudo, essa descrição oferecer-vos uma imagem de como podemos proceder em casos semelhantes. Frequentemente, precisamos proceder dessa maneira também. Portanto, quem está confuso? Não é somente o cliente, a família também está. Por isso, a psicose é uma coisa que envolve a família toda. O cliente assume algo para a família toda. Assim, aqui olhamos não apenas para o cliente, olhamos para toda a família. Isso já alivia o cliente. Meditação, a reconciliação. Fechem os olhos. Agora podem ir para as suas famílias, cada um por si, e olhar para todos que a ela pertencem, os bons e os maus, os agressores e as vítimas, os culpados e os inocentes. Dirijam-se a cada um deles, façam uma reverência e diga a cada um: sim, eu respeito você, eu seu destino, e a sua sorte. Agora eu tomo você em meu coração, como você é, e você pode me tomar em seu coração. No final, virem-se juntos para uma direção, para o horizonte, e façam uma profunda reverência. Perante esse horizonte, todos são iguais.
A indignação participante trata-se de uma mulher de 37 anos que sofreu abuso por parte de seu pai, durante muitos anos, desde pequena. Isso aconteceu como consentimento implícito da mãe, que não fez nada para impedir. Ellinger, ok, venha para cá. Para o grupo, ela conseguirá ajudar a mulher? Não, ela não conseguirá ajudar a mulher. Para participante, você sabe também o porquê? Participante, não. Ellinger, por que você está indignada? Você sente isso? Ordens da ajuda, Bert Ellinger 42 participantes sim. Ellinger para o grupo vou fazer um teste novamente, para que vocês possam verificar. Ellinger escolhe uma representante para a cliente e coloca em frente a participante. Ellinger empurra a participante lentamente em direção ao cliente. Esta se afasta dela, passo a passo. Ellinger para o grupo está totalmente claro. Ellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Ele coloca a participante atrás dele. A participante empurra o pai para a frente e chora. Ellinger para o grupo, ela precisa da cliente para extravasar a sua agressão contra os homens. Podemos ver isso. Ellinger pede a participante para sentar-se. Ellinger para o grupo, agora vamos fazer algo para a cliente. Ellinger escolhe uma representante para a mão e a posiciona. A filha vira-se um pouco para a direita e vai lentamente para a frente. Ellinger coloca uma mulher perante a filha. Esta dirige-se, ela é colocada em seu peito. O pai também vai para a frente. A mãe vira-se totalmente, mas olha ainda algumas vezes para a outra mulher e para o seu marido. Ellinger para o grupo, qual é a situação? Esta mulher é uma mulher anterior ou uma namorada do marido. A mãe não tem coragem de tomar o homem, e a filha precisa representar a namorada anterior. Isso é abuso. Pode-se dizer isso? Isso é emaranhamento. Para os representantes, ok, foi isso. Para participante, como você está agora? Participante, bem. Ellinger, agora você aprendeu algo sobre o amor pelos homens. Jogo mortal participante, trata-se de uma mulher que interrompeu todo e qualquer relacionamento com a sua família. Quando tinha 19 anos, provocou um aborto errar 7 anos lésbica. HELLINGER, o que você quer fazer R? Participante, ela sente-se muito sozinha. Minha pergunta é se ela mesma tomou essa decisão ou não. Ellinger, não se pode ajudá-la. Para o grupo, vocês sentirão uma força depois que disse isso? Todo isto é um jogo. Se a terapeuta permanece nessa postura de que não se pode ajudar a cliente, o que acontecerá com esta? Se ela precisa encarar o fato de que não se é permitido fazer nada, a cliente fica melhor ou pior? Participante, não sei. Ellinger para o grupo, ela vai conseguir manter-se firme nessa postura? Não. Ela vai tentar ajudá-la. Para participante, você sabe então onde vai aterrissar? Ellinger escolhe uma representante, a deixa ficar deitada de costas no chão. Ellinger, para o grupo, está é a criança abortada. Para a participante, deite-se ao lado dela. A participante obedece. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 43. Ellinger para o grupo, ela vai aterrissar lá. Aterrissamos junto aos excluídos quando não os respeitamos. É isso que queria demonstrar ainda. Para participante, ok, foi isso. O controle participante, trata-se de uma mulher a qual atendo individualmente. Ela foi maltratada durante 7 anos pelo seu parceiro. HELLINGER, e daí? Ela deve ter merecido isso. Para o grupo, 7 anos? Então ela deve ter merecido isso. Para o participante, Kemel, violento? Participante, os dois eram violentos. Ellinger, principalmente ela. Isso está claro para você? Participante, para mim está claro. Tenho a sensação de que preciso interromper o caso porque ela continua fazendo isso. Agora apresentou uma queixa contra o marido. Ellinger, exato. Kemel, agressivo. Para o participante, sabe o que ela vai fazer se você interromper a terapia? Ela vai apresentar queixa contra você. Seja prudente. Precisamos ser extremamente prudentes com as vítimas.
Para o grupo neste caso aqui, está bem claro, em um caso assim não se pode trabalhar individualmente. Para o participante você não tem, então, nenhum instrumento de auxílio nas mãos. Ok, vamos constelar isso. Participante, posso dizer ainda algo mais? Ellinger olha para ele por um longo tempo. Então vira-se para o público. HELLINGERO que ele fez quando fiz essa sugestão? Ele quer ver isso? Não. Para o participante você está emaranhado no caso. Para o grupo como se lida com isso? Ele diz que quer interromper. Isso é perigoso. Participante, eu me pergunto se devo fazer isso. Ellinger para o grupo agora ele fez a mesma coisa de novo. Quando quis trazer a solução, ele introduziu algo mais. Para o participante você está totalmente emaranhado nesse caso. Você precisa dela. Para o grupo entretanto, vou explicar para os outros o que se faz. Vou explicar com um exemplo. Em Washington, uma mulher veio para um grupo de supervisão. Tinha uma cliente totalmente agressiva, em cuja família havia muita violência. A terapeuta me perguntou o que deveria fazer. Então eu lhe perguntei, por que motivo ela veio, até você? Ela disse, porque tinha dores no braço. Ela era uma fisioterapeuta. Eu lhe perguntei, você conseguiu ajudá-la? Ela disse, sim, as dores passaram depressa. Por que ela ainda está com você? Surgiram ainda outras coisas da família. Essa terapeuta não sabia como se livrar da cliente. Eu lhe perguntei, há quanto tempo ela é sua cliente? 13 anos. Essa cliente tinha controle total sobre a terapeuta. Para o participante azul, a cliente tem controle total sobre você. Para o grupo a questão é, como se pode recuperar o controle? Posso fazer uma sugestão. Contudo, nem todos conseguem fazer isso. Perguntei a ela, você marcou uma nova consulta para ela? Sim, na semana que vem. Eu lhe disse, telefone-lhe um dia antes e diga-lhe que você está doente. Mas marque uma nova consulta para ela. Porém, no dia dessa consulta empreenda uma outra coisa, sem comunicar-lhe antes. Se ela lhe fizer censuras, desculpe-se e marque novamente uma consulta. E esta também não acontece, devido a um alt-ro pretexto. Para o participante continua assim. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 44 para o grupo perguntei a ela, você sabia o que acontecerá com uma cliente, então? Ela vai ficar furiosa. E vai ficar curada, sem que possa fazer-lhe acusações, pois você estava confusa. Para o participante você percebe a diferença em relação àquilo que você diz, que vai interromper a terapia. Dessa forma você vai recuperar pouco a pouco o controle, e este vai ficando cada vez mais fraco. Logo que uma pessoa não queira mais vir à terapia, porque percebe que isso só não leva mais a nada, fica curada. Ela fica, sobretudo, independente. Para o grupo vou fazer a constelação somente como demonstração para vocês. Ellinger escolhe representantes para homem, um representante para mulher e os posiciona um em frente ao outro. O homem respira fundo. A mulher cruza os braços, coloca um pé para frente oselha para o homem, desafiando-o. Depois de um certo tempo, ela se dirige até ele e dá-lhe um empurrão. Ellinger, ok, acho que já vimos o suficiente. Recentemente, em um curso em Neuchâtel, uma cliente me disse que o seu pai era muito agressivo e que a mãe sofria por causa disso. Então constelamos isso. Foi semelhante ao que vimos aqui. Perguntei à cliente qual era a profissão da mãe. Ela disse, ela é treinadora de esporte de luta. Para o participante ficou suficientemente claro para você? Participante, sim, e também vi que estou envolvido nisso. Ellinger sabe como você deve proceder, quando for usar esses truques. Faça com um prazer secreto. Risadas estrondosas no grupo, eu participante também ri. Ellinger para o grupo agora ele está livre. Ok. O participante realto e quase molha as calças de tanto rir. O grupo todo ri junto com ele.
Elinger para o grupo agora ele conseguiu recuperar o controle. Vá para os homens, participante trata-se de um paciente de 25 anos que atendo individualmente. Seu tema é a identidade sexual. Elinger para o grupo ele vai então até uma mulher? Mas isso é muito estranho. E ainda por cima ela o atende. Elinger olha longamente para a participante. Elinger então, o que você faz com ele? Diga-lhe, vá para os homens. Algo mais? Participante isso poderia ser uma possibilidade. Elinger mas tem algo ainda por trás disso. Você respeita os homens? Participante sim. Elinger bem, então vai ser fácil para você dizer isso. Respeite sobretudo o pai dele. PARTC o pai morreu quando o cliente tinha 2 anos. HELLINGER a mãe casou-se novamente? Elinger ela esteve casada por pouco tempo. Elinger quando ela continua a falar não, já são muitas palavras. Isso tira novamente a força. Para o grupo pela imagem tem a suspeita de que a mãe estava zangada como o pai. Por isso o rapaz não pode ir para o pai. Para a participante fique com ele ainda por um certo tempo e conte-lhe sobre o pai de Lê. Participante já estou fazendo isso. Elinger ok. Então você pode fazer um exercício com ele. Vou fazer agora para todos. Exercício. Ambos os pais fechem os olhos e sintam dentro de vocês. Qual dos pais tem em você menos força? Quem está mais atrás? Quem está mais na frente? A mãe ou o pai? Agora olhem para o genitor que está mais atrás e tragam ordens da ajuda. Bert Elinger 45 lentamente para a frente. Deixe uma força deste genitor fluir através de seus corpos, até que alcance todas as células e deixe a força irradiar pelos olhos para participante. Agora você sabe o que deve fazer e o que pode fazer. Ok, bom. Criança irrequieta PARTIC é o caso de uma criança de 5 anos que é muito irrequieta. Existem momentos em que o menino fica muito zangado e joga no travesseiro. A mãe teve o menino, embora o pai não quisesse. Elinger sente-se ao meu lado. Para o grupo como é que a mãe pôde ter o filho seu pai não quis? Risadas no grupo. Para participante você tem uma resposta? PARTIC o pai diz que não o querer. Elinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Elinger para o grupo quem vou colocar em seguida? Sua mãe. Elinger posiciona uma representante para a mãe do pai, avó. Ela olha para o chão. Depois de um certo tempo, Elinger escolhe um homem e o coloca deitado de costas em frente à avó. A avó se abaixa em direção ao morto e o abraça. Então o morto vira-se de lado, afastando-se dela. Mas ela ainda o toca nas costas. Elinger escolhe um representante para o pai do pai, avô, e o posiciona. O avô não olha para o morto, mas vira-se para o pai. Este também vira-se para o avô. Um vai ao encontro do outro. O avô toca o braço do pai. O pai olha para o chão. A avó se afastou um pouco. Ela permanece ajoelhada e curva-se bem profundamente. Elinger vira o avô, de modo que ele precisa olhar para o morto. Elinger escolhe um representante para a criança irrequieta, o filho, e o posiciona. Elinger para o filho deite-se ao lado do homem morto. O filho deita-se ao lado do morto e o abraça. Este coloca também o braço ao redor dele. O avô se ajoelha e toca os dois. O filho e o morto se abraçam mais intimamente. O pai olha o tempo todo para o chão. Elinger conduz a criança irrequieta, o filho, um pouco para o lado. Elinger para o filho como você se sente aí? Filho estou tremendo. Elinger para o grupo este é o sintoma do morto. Para o pai deite-se ao lado do morto. O pai deita-se ao lado do morto e olha para ele. Elinger pede ao pai para se levantar e ao avô que se deite ao lado do morto. O avô deita-se ao lado do morto. Os dois se abraçam. A avó dirige-se para seu filho, o pai e os dois se abraçam intimamente. Nesse meio tempo,
Ellinger escolhe uma representante para a mãe da criança e Requieta a coloca à frente. Ellinger pede que a mãe do pai deite-se ao lado de seu marido. O pai vai então para a sua mulher. Os dois se abraçam intimamente, incluindo o filho no abraço. O avô e sua mulher se abraçam no chão. O morto deita-se de costas e estende os braços. Ellinger para a participante o quê? Ela concorda com a cabeça. Ellinger para os representantes: agradeço a todos vocês. Ordens da ajuda, Bert Ellinger 46 reflexões posteriores. Bênção é maldição. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém que está acima de nós. Primeiro, são os nossos pais. Quando os pais abençoam seus filhos, estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passaram aos seus filhos. Como a vida, a bênção também vai para muito além dos pais. Como a vida, a bênção é também passar adiante algo sagrado que nós mesmos já recebemos primeiro. A bênção é usem para a vida. Ela protege, multiplica acompanha Ela libera o abençoado eixa como que Ezel, em sua plenitude. A bênção e a plenitude fluem através dele a outros, por exemplo, a um parceiro, aos próprios filhos, aos amigos. E fluem para uma ação que apoia a própria vida de uma forma abrangente e protetora. Dessa forma, os pais abençoam os filhos na despedida, quando eles se vão. Eles mesmos continuam atrás. Então os filhos ficam independentes. Mesmo quando os pais se despedem, por exemplo, quando morrem, abençoam seus filhos e netos. Abençoando-os, permanecem ligados a eles. Por isso pode e deve abençoar. Apenas alguém que foi abençoado está em harmonia com algo maior. Ele passa adiante somente aquilo que o alcança e aquilo para o qual ele próprio se abriu. Por isso, a bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. O contrário da bênção, por assim dizer, a sua sombra, é a audição. Através da maldição alguém quer o mal para uma outra pessoa. Ele quer prejudicar a vida de outro, até mesmo liquidá-la. Similarmente a benção, que quer não apenas o bem de um indivíduo, mas também de seus descendentes, assim também uma pessoa que amaldiçoa outro quer, muitas vezes, não apenas atingi-lo, mas também a seus filhos. A maldição é um veneno no fluxo da vida. Uma pessoa quer muitas vezes algo de mal para uma outra e seus filhos, quando lhe foi feita injustiça ou quando pensa que sofreu injustiça. Se estiver zangada com razão, é necessário que a reconciliemos. Por exemplo, precisamos reconhecer a injustiça, pedir-lhe para ser novamente amigável. Isso se consegue mais facilmente quando lhe pedimos que ore também amigavelmente para os nossos filhos, desejando-lhes o bem. Portanto, que ela os abençoe. Muitas vezes as pessoas querem mal uma outra sem que ela lhes tenha feito algo de mal. De repente alguém se sente à mercê de uma vontade maldosa, desejo maldoso contra o qual não consegue defender-se. Não consegue anular isso como a sua própria ação porque pode ser que nem conheça essa pessoa. Como o indivíduo pode então se proteger e proteger a sua alma de forma que essa vontade maldosa, esse desejo maldoso, não estraçalhe a sua vida, influencia ou até mesmo o faça adoecer a sua vontade de viver? Ele se dirige à fonte da vida, abre-se para a sua plenitude, e a sua força, deixa que fluam através de si, bem fortemente, para também alcançar os outros que limitam essa vida de certa forma querem opor-se ao seu fluxo. Assim, como a bênção, vai de encontro a essa maldição. Contudo também sentimos em nós, algumas vezes, que queremos o mal para alguém, que nos recusamos a lhes desejar realmente o bem. Isso se mostra algumas vezes em coisas pequenas, por exemplo, quando fazemos uma objeção contra aquilo que o outro exige ou faz feliz. Através da objeção os atamos a nós, ao invés de deixá-los livres para a sua própria vida e sua plenitude. Como podemos ir de encontro a isso? Nós podemos exercitar sermos uma bênção. Por exemplo, podemos nos perguntar depois de um encontro com pessoas ou no final de um dia, fui uma bênção hoje? Então nós nos experimentaremos dia após dia, cada vez mais abençoadores e abençoantes.
Ordens da ajuda, Bert Hellinger 47 Constelações familiares especiais de um curso em Roma, maio de 2002 Tinha US duplos, ombido nos dois ouvidos, Hellinger há pouco uma pessoa me disse que tinha tinnitus duplo. Pedi que viesse até aqui. Para esse homem tenho dois interesses diferentes. Em primeiro lugar, quero lhe ajudar e também me interessa saber se tinnitus pode ser condicionado sistemicamente. Cliente, eu poderia imaginar. Hellinger interrompe não quero ouvir nada. Quero fazer um experimento. Ok? Ele concorda com a cabeça. Hellinger, onde está localizado o tinnitus? Cliente, nos dois ouvidos. Hellinger, se você fosse escutar usando o lado direito, a que distância estaria o tinnitus? A quantos metros ou quilômetros? Cliente, 10 metros. HELLINGER, o tinnitus direito é feminino ou masculino? Cliente, masculino. HELLINGER é o esquerdo, masculino ou feminino? Cliente, feminino. Hellinger escolhe um representante para o cliente, um homem para o tinnitus direito e uma mulher para o tinnitus esquerdo e os posiciona. Hellinger, para o grupo não temos espaço suficiente para 10 metros. Por isso encurtaremos isso na constelação. O tinnitus esquerdo olha para o chão e coloca a mão direita no coração. Depois de um certo tempo, começa a respirar com dificuldade, aproximando-se do cliente, pela lateral. O cliente vira-se, estendendo ambos os braços. Quando o tinnitus direito está bem próximo ao cliente, os dois pegam-se nas mãos. O tinnitus direito olha o tempo todo para o chão. Então coloca a cabeça nos ombros do cliente. Os dois se abraçam intimamente. O tinnitus esquerdo vira-se também para o cliente e dirige-se lentamente para ele. Quando está mais próximo, os dois também pegam-se nas mãos. O cliente puxa-o para si. Todos os três se abraçam enquanto que o tinnitus direito olha para fora. Depois de um certo tempo, o cliente se liberta um pouco do abraço e puxa cada um dos dois representantes do tinnitus para os ouvidos. Um pouco mais tarde o tinnitus esquerdo se ajoelha, mas o cliente ainda segura a sua cabeça. Então este tinnitus deita-se ao lado direito do cliente. Este olha para a representante do tinnitus esquerdo. O tinnitus direito olha também brevemente para ela, mas encosta-se então, novamente, no ouvido do cliente. O cliente afasta-se do tinnitus que está deitado no chão e puxa o tinnitus direito para si, mas este vai ao chão e deita-se ao lado do Alt-RO tinnitus. Então o cliente também vai ao chão e deita-se junto aos outros, entretanto, com a cabeça virada para o outro lado. E coloca o braço esquerdo sobre os olhos. Hellinger, depois de um certo tempo, para o representante do cliente levante-se. Ele se levanta, Hellinger o afasta dos outros. Então o cliente coloca as mãos em ambos os ouvidos e olha ordens da ajuda, Bert Hellinger 48 para o chão. Depois de um tempo, dirige-se lentamente para frente, apruma-se, respira fundo e tira as mãos dos ouvidos. Ele respira fundo e aliviado. Hellinger para o representante do cliente: como você está agora? Representante do cliente: estou livre. Hellinger para os representantes: obrigado. Para o cliente: não entendi nada. Mas não importa. Você entendeu? Cliente: sim, eu entendi. Hellinger: ok, bom. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 49 deu um curso em Atenas, setembro de 2002. Amor secreto. Cliente: trata-se de um problema pessoal. Trata-se das consequências de abuso. Hellinger: foi com um homem? Cliente: sim, eu. Hellinger interrompe: não quero saber de mais nada. Hellinger escolhe um homem e coloca a cliente em frente a ele. A cliente olha para ele, fecha os olhos e cambaleia. Hellinger para a cliente: a primeira coisa é, você precisa olhar. Para o grupo ela foi para as suas fantasias, para suas imagens internas. Para a cliente: esqueça o que disseram sobre isso. Apenas olhe. A cliente cambaleia para trás. Hellinger a segura por trás e empurra um pouco para frente. Hellinger para a cliente: continue olhando. A cliente se dirige por si só até o homem,
coloca a mão e a cabeça em seu peito e o abraça. O homem a abraça com cuidado. Então ambos fazem um movimento leve de acalento. Depois de um certo tempo, o homem coloca sua cabeça na cabeça dela. Ela se encosta nele docilmente. Os dois se abraçam intimamente e se acalentam com cuidado e ternura. Permanecem assim por longo tempo. Depois de um certo tempo, a cliente separa-se do homem, dá alguns passos para trás e olha para ele amorosamente. O homem lhe estende ambas as mãos. Os dois pegam-se nas mãos. Então as soltam. A cliente vira-se e dá alguns passos para frente. Ellinger, ok, foi isso. Para a cliente agora as consequências foram anuladas. Você sabe por quê? Porque o amor secreto pode ser mostrado. Para o grupo na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Quem o consegue, está livre. Para a cliente, ok. Agora você está com uma aparência melhor. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 50 de um curso em Estocolmo, setembro de 2002 Autismo Considerações prévias. Um grupo de 4 tutores, dentre eles um psiquiatra, perguntou-me neste curso se poderia trazer um homem autista para que trabalhasse com ele. Eles queriam descobrir se o seu autismo seria também algo sistêmico. Esse homem, de aproximadamente 35 anos, tinha pronunciado apenas 2 palavras até então. Concordei, sob a condição de que eles o acompanhassem. No dia seguinte, quando vieram como homem até o palco, este ficou andando nervoso de lá para cá, abria e fechava alternadamente as mãos e olhava intensamente para as palmas. Ellinger para o grupo gostaria de trabalhar com este homem que está sentado à minha direita. Ele é autista e não fala. Ao lado dele estão sentados os seus 4 tutores, entre eles, um psiquiatra. Vou trabalhar junto com eles para ver se podemos fazer algo por este homem. Um dos tutores já me relatou algo sobre a família dele. Para este tutor você poderia repetir isso para o grupo? TUTOR, a mãe do trisavô paterno, sua tataravó, foi assassinada. Ela era viúva e vivia com um capitão que a matou. Ellinger para o grupo quando vi que este homem ficava olhando constantemente para suas mãos abertas, disse aos tutores, ele está olhando para sangue. Vamos ver agora se podemos fazer algo por ele do ponto de vista sistêmico. Em sua família existem 2 pessoas que são importantes aqui, a mãe do trisavô e o capitão que a matou. Com relação à esquizofrênia, e talvez seja semelhante com este homem, descobri que na família existe frequentemente uma morte oculta, muitas gerações atrás. Um cliente esquizofrênico precisa representar tanto a vítima quanto o agressor. Não consegue unir essas energias diferentes. Por isso está desnorteado. Quando se conseguem reconciliar essas energias que se excluem originalmente, então o cliente fica melhor. Mas isso somente acontece quando o agressor e a vítima se dirigem um ao outro, encontrando-se. Essa reconciliação precisa começar no coração do ajudante. Isso significa que os dois recebam ao mesmo tempo um lugar em seu coração e se reconciliem aí, primeiro. Shakespeare descreve em sua tragédia Macbeth, como a mulher de Macbeth disse ao seu marido, quando este recuou sobressaltado como a morte do rei, esse pouco de sangue lavamos com facilidade. Entretanto, depois do assassinato, ficou perambulando pelo castelo sem conseguir dormir, olhando continuamente para suas mãos. Quando vi como este homem ficava olhando para suas mãos, tive exatamente esta imagem à minha frente. É claro que ele próprio é inocente. Uma outra pessoa precisa olhar para as suas mãos sangrentas. Aqui seria o assassino da mãe do trisavô. Antes gostaria de dizer algo sobre emaranhamentos. Uma pessoa excluída será representada mais tarde por uma pessoa da família. Os mais excluídos em uma família são os assassinos. Por isso, é bem natural que sejam representados por alguém. Para muitos da família é difícil dar um lugar a eles. Mas enquanto os assassinos não são amados, não existe solução para os posteriores que precisam representá-los. Para alguém que precisa representar um assassino, isso pode ser muito perigoso. Uma possível solução seria ele afastar-se totalmente. Isso seria sua proteção contra impulsos assassinos.
Mas não são seus os impulsos, eles pertencem a uma outra pessoa. Por isso deve-se ajudar uma pessoa assim, libertando-a da substituição e identifica como o assassino. Ao mesmo tempo, ele representa também uma vítima, porque fica sem poder agir através de seu afastamento. Se conseguir libertar-se da identificação como assassino, conseguirá também libertar-se da vítima e vice-versa. Disse a vocês quais as ideias que me ocorrem e como precisarei trabalhar aqui, provavelmente. Vou começar como a mãe do trisavô que foi assassinada. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 51 Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a posiciona. A mulher respira com dificuldade e suspira alto. Hellinger escolhe um representante para o marido, o tataravô, e o posiciona também. Ambos olham-se longa e intensamente, vira nudo-se um para o outro. O homem autista, que até agora estava com as mãos fechadas e olhava interessado, fica inquieto. Abre as mãos, olha para as palmas, fecha e abre as mãos muitas vezes. O marido da mulher também estende suas mãos para frente e olha intensamente para as palmas. Ele não pode ver o homem autista porque este está sentado atrás dele. Depois de um certo tempo deixa as mãos caírem. Então as estende novamente para frente, levanta lentamente a sua mão direita e a cerra em forma de punho, como se quisesse bater. Nesse meio tempo, Hellinger colocou um representante para o capitão. Hellinger para o grupo, enquanto aponta para o marido da mulher a que houve um assassinato. Ele é na verdade o assassino. A mulher começa a gritar e cai no chão, em frente ao marido. Este faz um movimento com a sua mão estendida como se fosse matar a mulher agora. A mulher cai totalmente no chão e deita-se do lado direito, virada para o marido. Hellinger deixa o representante do capitão sentar-se novamente, porque este obviamente não tem nada a ver com isso. O homem autista olha novamente mais vezes para as palmas das mãos. Hellinger para o grupo podemos esquecer o capitão. O marido da mulher é o assino. O marido da mulher faz um movimento com a mão, como se fosse puxar algo e jogar fora. Hellinger coloca agora o homem autista na constelação. Hellinger pega o tataravo pela mão para levá-lo até a sua vítima. O cliente fica andando de lá para cá, inquieto, olhando continuamente para as palmas das mãos. De vez em quando senta-se ao lado de um tutor. Depois de um certo tempo, anda novamente de mãos abertas, para lá e para cá. O tataravô estende a mão direita com a palma para cima em direção ao cliente. Hellinger conduz o cliente até que ele fique em frente ao outro. O cliente olha algumas vezes para o homem, mas desvia o olhar imediatamente. Ele está com as palmas abertas. Depois de um certo tempo, Hellinger pede à mulher que se levante e coloca ao lado do marido. O cliente se afasta. O marido coloca o braço em volta da mulher. Ela coloca a cabeça em seus ombros. O marido continua segurando a sua mão direita com as palmas para cima e na direção do cliente. Este olha algumas vezes para o marido e para a mulher novamente olhar. Então fica novamente inquieto e quer sentar-se. Hellinger pega-o pela mão e o conduz para que fique em frente ao marido e à mulher. Ele não quer olhar para eles e desvia o olhar. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca o braço da mulher e do marido ao redor do cliente. Eles o abraçam e o puxam para si. Ele permite isso, mas fica com os braços estendidos para o lado e olha fixamente para a frente. Depois de um certo tempo, o cliente se soltesenta. Ele olha para as palmas das mãos abertas. O marido e a mulher se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, soltam-se. O marido ajoelha-se em frente à mulher, curva-se profundamente. A mulher junta as mãos, então se agacha e dá um beijo no marido. Depois de um certo tempo endireita-se, permanece de mãos juntas, ajoelhada em frente a ele. O cliente desvia o olhar a maior parte do tempo. Algumas vezes olha para as palmas das mãos. O marido endireita-se e olha para a mulher. Hellinger pega a mão direita do cliente, que está sentado ao seu lado quando este olha para as suas mãos novamente e pergunta: "Você sabe o que tem em suas mãos?" "Água." O cliente olha então para o marido e para a mulher. Ele abre novamente as mãos,
mas sem olhá-las. O marido e a mulher viram-se para ele. O marido está com as palmas das mãos abertas. O cliente olha longamente para eles. Ellinger senta-se ao lado dele e coloca a mão esquerda em seu coração. Primeiro o cliente desvia o olhar. Então, olha alternadamente para o marido, para a mulher e para as suas mãos abertas. Ellinger puxa-o suavemente para si, coloca o braço direito ao redor dele, enquanto este ainda está com a mão esquerda segurando o coração. Depois de um certo tempo, o cliente solta-se e olha novamente para as ordens da ajuda. Bert Ellinger 52 suas mãos. Ellinger dá um sinal para ele ir novamente para o marido. O cliente levanta-se, vai até ele, mas anda inquieto, para lá e para cá, enquanto olha continuamente para as suas mãos abertas. Então senta-se entre os seus tutores. Ellinger, depois de um certo tempo, para o marido e a mulher deitem-se agora no chão, um ao lado do outro. Ellinger para o cliente, quando os dois estão deitados, deite-se no chão ao lado do homem. O cliente levanta-se e anda inquieto para lá e para cá. Então coloca-se ao lado do homem que está deitado no chão. Um tutor dá um sinal para ele deitar-se, ajudando-o a fazer isso. Quando ele está deitado, Ellinger coloca o braço do homem ao redor do cliente. O homem abraça-o e puxa-o para si, abraçando a mulher com a outra mão. Esta coloca a cabeça em seu peito. O cliente olha brevemente de novo para as suas mãos abertas. Então junta as mãos e fica deitado assim. Abre as suas mãos mais 2 vezes e junta-as novamente. Permanece assim por um longo tempo. Então o homem abre os braços, soltando-se do abraço. O cliente levanta a cabeça, deixa-a cair, olha novamente para as suas mãos, levanta a cabeça por um longo tempo, olha ao seu redor, deixa-a cair novamente, olha para as suas mãos abertas. Então junta as mãos e permanece deitado dessa maneira. Ellinger para o grupo, após um longo tempo e sair a solução. Ele junta as mãos como o cliente. Ellinger para os representantes, ok, vou deixar assim. Os representantes levantam-se. O cliente senta-se ao lado de Ellinger. Ele continua com as mãos juntas. Ellinger coloca sua mão nas mãos dele. Ambos se olham. Então o cliente olha para os seus tutores. Ellinger para o grupo, ele tem tutores muito bons e também os merece. Depois de um certo tempo estranham que vemos, quando começamos como mínimo. Imaginemos o que teria acontecido se tivesse colocado primeiro o capitão, embora este passo tivesse sido o que estava mais próximo. Mas comecei somente com a mulher. Não sabia o porquê, mas para mim estava claro que deveria começar apenas com ela. Ocorreu-me que uma pessoa não foi mencionada aqui. Frequentemente a pessoa que não foi mencionada é a pessoa importante. Aqui foi o marido da mulher. De repente pudemos ver, tratava-se dele realmente. Aquilo do capitão foi somente uma história. Aqui veio a luz que a alma sabe de tudo. A alma que atua aqui abrange todos, é como a todos. Por isso os representantes puderam sentir como as pessoas reais, que estavam representando. Nesta alma nada foi esquecido, tudo está presente. A verdade veio à luz, porque nós nos deixamos levar totalmente pelos movimentos dessa alma. Teoria alguma teria nos conduzido ali. Através dos movimentos da alma podemos ver onde está a solução, na reconciliação entre o assassino e a vítima. Ela começa aí. Os representantes encontrarão o caminho para lá, de uma forma especial. A alma os conduziu. O cliente também sabia o que deveria ser feito, quando permitiu ser abraçado pelos dois. A reconciliação começa quando damos, simultaneamente, um lugar ao agressor e à vítima em nosso coração. Depois disso não sabia como iria continuar. Mas já que homem e minha mulher estavam mortos, pedi que se deitassem no chão. De repente ficou claro para mim que o cliente deveria deitar-se ao lado deles. Ali ele começou a juntar as suas mãos. Depois de um certo tempo, quando os dois o incluíram no abraço, ele pôde se soltar, estava livre de algo. Ele levantou a cabeça por um longo tempo, e eu pensei, talvez ele se levante.
Isso teria sido a solução, porque assim teria deixado tudo para trás. Para os tutores continuará a atuar em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-lo. Não é necessário fazer nenhum comentário até que a sua alma aflore. Isso ainda precisa de tempo. Mas eu vejo que o tataravô e a taravó. É a imagem que tenho. E vocês também têm que confiar em um poder maior que lava todo o sangue. O cliente olha novamente para as suas mãos. Elinger para o cliente desejo tudo de bom para você. Os dois olham-se longamente. Então o cliente levanta-se e quer ir para a frente. Elinger pega a sua mão ordens da ajuda. Bert Elinger 53 esquerda o segura firmemente. O cliente senta-se novamente e olha para Elinger. Então olha para longe. Elinger para o cliente agora você pode ficar. Elinger está com uma mão sobre as mãos do cliente. Este puxa a sua mão direita e olha novamente para a mão aberta. Então junta as mãos. Isso foi o final deste trabalho. Observação posterior. Os tutores disseram no final como ficaram admirados de ver como o homem ficará tão quieto durante o trabalho e não fugira. Eles ficaram também admirados que ele tivesse permitido que o tocassem, uma coisa que comumente não acontecia. Ordens da ajuda. Bert Elinger 54 de um curso em Fort Lauderdale, fevereiro de 2003. Distúrbio de múltipla personalidade. Participante. Minha cliente tem muitas personalidades e quente causa ferimentosas e mesma. Fiz uma constelação, mas não deu em nada. No final da constelação olhou para minha saia e disse, aí está sentado o diabo. Elinger escolhe uma representante para a cliente e deixa que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair, quase se ajoelhando ao fazer isso. Elinger escolhe uma outra representante e a coloca ao lado da cliente. Ele diz para ela imitar os movimentos da cliente. As duas mulheres se inclinam juntas para trás. Depois de um certo tempo, a representante da cliente cai de costas, mas apoiando-se nas mãos. Ela fica como o corpo por um tempo ainda em cima, mas depois cai. A segunda mulher imita todos os seus movimentos. A representante da cliente vira a cabeça para a mulher. Esta também vira a cabeça na mesma direção. A representante da cliente arrasta-se, afastando-se da mulher. Esta acompanha, fazendo o mesmo movimento. Elinger para a mulher agora permaneça em suas sensações do jeito que são. A representante da cliente pega na mão da mulher e acaricia o seu braço como se quisesse conquistar a sua atenção. Então vira-se para ela, mas esta não reage e vira o rosto para o outro lado. Elinger escolhe uma outra representante e coloca no campo de visão da segunda mulher. A mulher quer entrar em contato com essa representante e tenta pegar os seus pés. Mas a terceira mulher se afasta e não permite esse contato. Elinger deixa então a representante da cliente levantar-se e a coloca um pouco afastada. A terceira mulher afasta-se cada vez mais até que fica ao lado da representante da cliente. Ambas olham para a segunda mulher que está no chão. Elinger coloca a representante da cliente ainda mais para trás, e a terceira mulher fica sozinha como a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente quer se afastar mais ainda, Elinger apoia esse movimento e a conduz a dar ainda mais um passo à frente. Elinger para a representante da cliente como você se sente agora? Representante da cliente eu me sinto bem. Elinger para participante está claro para você? PARTIC e PANTE é muito comovente para mim. Obrigada. Elinger para os representantes agradeço a todos vocês. Para o grupo nunca havia feito algo assim, deixar imitar os movimentos paralelamente. Mas podemos ver que a cliente precisava representar uma outra pessoa.